Bom dia a todos os irmãos, ao grupo dos obreiros, a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Isaías 55, a partir do verso 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão aos que comem. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Esta palavra de Isaías para o povo, de Deus para Isaías e Isaías para o povo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esta palavra é universal e não tem tempo. Ela translada o tempo dos tempos. Por quê? Porque é para quem está vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não tem tempo, não tem dia, não tem ano, não tem hora. A mesma palavra que o Senhor falou lá nos tempos antigos, antes de Jesus, é a mesma palavra de hoje. Se foi uma profecia e ela não se cumpriu, ela ainda há de se cumprir. Se é um mandamento, é fiel e verdadeiro, como uma espada e uma flecha que voa. Ela tem o tempo, a direção, o alvo certo. Ela é fiel e verdadeira. E quando a palavra do Senhor é falada, Ele mesmo, o próprio Deus, assina embaixo. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele fala no endereço, para o endereço e a direção certa para quem está ouvindo. E a oportunidade é esta, para quem está ouvindo. Quem está ouvindo é quem está vivo, é para os vivos. E ainda esta palavra para quem ainda há de nascer, e ainda quem há de ouvir. E a oportunidade é esta, que o Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quantos já desceram a cova, a tumba fria, e teve a oportunidade e não aceitou? E teve a oportunidade e não quis. Deus é longânimo e bendito, bondoso e amoroso, porém o tempo Ele dá para todos, e a oportunidade também Ele dá para todos. Cabe àquele que está ouvindo aceitar.
E aqueles que aceitam, alcança de Deus a dádiva da vida e a misericórdia, porque alcançou. Mas aqueles que não quiseram, a palavra passou por ele e ainda passa no dia de hoje. Neste devocional, esta palavra que foi lá para Isaías está sendo para nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E o Senhor se compadecerá dele. Aquele que confessa ao Senhor e deixa, alcança misericórdia. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Tudo que aquilo que nós pensamos, arquitetamos para a nossa vida e pedimos ao Senhor, o Senhor já sabe o que nós vamos querer para a nossa vida. E o Senhor está nos céus dos céus. E Ele olha lá de cima e sabe que nós podemos alcançar nele. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Esta é a realidade, as nossas escolhas não são as escolhas de Deus. E muitas das vezes são coisas pequenas, são coisas passageiras. Se você observar o que Salomão disse na palavra, ele desbravou terras e terras e terras, países e países. Chegou num certo lugar que ele não tinha mais onde pôr ouro, não tinha lugar mais de ganhar. Esta é a palavra. E ele disse: vaidade, vaidade, debaixo do sol e da terra, debaixo do sol e do céu. Tudo é vaidade. Tudo são coisas vãs e passageiras. Essas são as palavras de um rei que conquistou tudo e todas as coisas e não tinha mais o que fazer. Não se compara um rei que foi mais conhecido que Alexandre o Grande, que conquistou terras e terras e terras. Venceu guerras e guerras e também se cansou. E Deus deu oportunidade a estes homens do poder, da riqueza, da sabedoria e do entendimento. Ao chegar de ter tanto dinheiro, tanto poder, e dizer com as suas próprias palavras, tudo é vaidade e aflição de espírito. Comer, ter, conquistar e estar no status, tanto em um lugar ou na sociedade. E ter e querer mais é vaidade. Por isso que essa palavra é universal e translada os tempos. É a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai Ele enquanto Ele está perto. Por quê? Porque só Deus pode preencher o vazio da terra
que o homem procura alcançar. Quando buscamos a Deus, invocamos o Senhor, Ele que está perto, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está perto, preenche as lacunas da vida do homem, da mulher, do ser humano, que procura algo para fazer, para conquistar, para desbravar, para restituir. Só Ele pode fazer isso. E as vaidades da terra e as vaidades do mundo ficam para trás. Por isso que quando buscamos ao Senhor, tudo aquilo que é valoroso, poderoso, se torna pequeno, se torna como uma moeda de 5 centavos. É um valor, mas não se compara com o poder e a glória de Deus. Por isso que esta palavra tão simples, mas tem um poder que supera as riquezas de Salomão e dos reis que passaram na terra e fizeram a sua história. Vaidade que o homem procura, poder, honra e glória, só existe quando estamos na presença do Senhor e Ele preenche o nosso ser de dentro para fora. É o que o Senhor faz nesta palavra. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E quando estamos conectados, enxertados em Cristo, o céu se torna presente na nossa vida. O Senhor é bom para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Só o Senhor que pode fazer e abundar os nossos pensamentos. Fazer e crer em Deus, e crer na sua palavra, e aceitar que Deus está nos céus olhando para nós e cuidando de nós. Só o Senhor que pode fazer estas coisas. Por isso que os homens, nos dias de hoje, procuram algo que não pode ter. Por quê? Eles querem ser antes de ter, ou querem ter antes de ser. E Deus diz nesta palavra: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. É uma chave que tudo acontece primeiro no mundo espiritual e depois se materializa no mundo físico material. E quando estamos na presença de Deus, vem aquela peneira e diz: será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu procuro? Porque quando estamos na presença de Deus, aquilo que já está preenchido de dentro para fora, a matéria física se torna banal, se torna mais do que secundária, porque é importante ser em Deus do que ter na terra. É melhor ser confirmado por Deus do que ser confirmado pelos homens. Muitas das vezes vamos ser rejeitados, reprovados pelos homens, mas melhor e maior é ser aprovado por Deus e agradar a Deus do que agradar aos homens. Então a palavra de hoje neste devocional, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia na nossa vida, por este devocional que o Senhor nos propõe.